Ó, então a gente vai girar no noticiário agora e trazer para vocês a informação de uma operação que foi deflagrada hoje, viu? Que também conversa bastante com tudo isso que a Peraí, gente está falando aqui, né? entrega logo a chave para o Arthur Lira enquanto é tempo. Vai saber o que vai acontecer com ele. Né? Pode Vai subir seguir aquela hoje. figurinha, vai subir aquela figurinha, né, Greve? Vamos lá. Vamos lá, conta agora. Não. Deixa na piada interna, melhor. Vamos seguir, ó. Olha só, pessoal. A questão da operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, então cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e apreensão e prisão também, 2 mandados de prisão, numa investigação que está apurando ali os desvios de contratos na compra de kits para robótica com o dinheiro do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? As imagens, inclusive, foram divulgadas pela Polícia Federal de um cofre abarrotado de dinheiro. Pode rodar, Matheus, vamos colocar aí para o pessoal de casa acompanhar essas imagens. Um cofre superlotado, então, com dinheiro de um dos alvos da investigação. Está aí o dinheiro sendo contado também, né? Mas tem uma outra imagem que a gente vai mostrar para vocês, algumas fotos também dos cofres com bastante dinheiro que foram apreendidos, dinheiro que foi apreendido pela Polícia Federal, né? O que essa investigação, o que a Polícia Federal está investigando aí? Possíveis fraudes, então, e essas fraudes podem ter gerado um prejuízo de 8,1 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Cumpriram, então, 26 mandados de busca e apreensão e depois 2 de prisão, também prisão temporária, né? As irregularidades, elas teriam acontecido entre 2019 e 2022, durante a realização dos processos licitatórios, então, de adesões. Está aí as imagens da mala também, com bastante dinheiro que foi apreendida hoje, aqui em Brasília e também em Alagoas. Então, essa irregularidade teria acontecido entre 2019 e 2022, durante a realização do processo licitatório, adesões a atas de registros e preços também e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos, cujos recursos aplicados ou previstos seriam de natureza federal, oriundos do FNDE, que era comandado pelo Centrão. Segundo a PF, as contratações teriam ocorrido ilicitamente, direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, por meio da inserção, então, de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e também no cerceamento da participação de outros licitantes. A controladoria calcula que as fraudes de superfaturamento superaram, então, 8 milhões de reais. Essa operação, ela mirava ali aliados, principalmente de Arthur Lira, presidente da Câmara. Sobre esse assunto, eu quero conversar então já com o Wilson e com o Graeb, só que antes disso, a gente vai trazer para vocês que o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou hoje de uma entrevista na Globo News, e aí nessa entrevista ele foi questionado sobre essa questão, se ele se preocupava que aliados dele estavam sendo alvo dessa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, um dia depois de todo aquele tumulto que a gente viu ali dentro do Congresso Nacional, mais especificamente de Lira mesmo, externando a falta de articulação do governo federal. E vamos ver o que Lira falou? Pode colocar, Matheus, na tela para o pessoal de casa acompanhar? Lira disse, o que posso dizer é que eu, tendo a postura que tenho, em defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo e não me sinto atingido e nem acho que seja provocativo. Tem um outro trecho também que ele diz assim, as coisas são levadas pela polarização política, eu não vou comer essa corda e eu vou me ater às informações mais precisas. Cada um é responsável pelo seu CPF nessa terra e nesse país, foi o que disse Arthur Lira. Wilson, quero te ouvir. Mas antes de ouvir, Kenzo, pegando a abertura do programa, como é que estava aí o local? Estava abastecido? Como é que a gente fala? Carregado, caminhão carregado de notícia. E agora a gente está trazendo aí o cofre carregado de dinheiro, né? Fazer o gestinho, né, que você faz no início do programa, né? Aí, carregado de dinheiro, né? Posso fazer uma observação sobre isso? Agora que está com essa imagem, está descendo, daí agora vão aparecer umas pílulas lá embaixo. Eu ampliei a imagem, são pílulas de Cialis, que é o competidor do
do Viagra, né? Cialis e Viagra são remédios para disfunção erétil. Então é isso, o corrupto brasileiro está aí, dentro desse cofre é isso, né? Dinheiro e sexo. São as coisas mais primárias que movem o homem nessa história. Corrupto e broxa, né? Difícil, né? Grebe, também eu não tinha visto, eu não tinha percebido esses comprimidos ali. Eu quis ser fino, Wilson, mas você falou tudo. Né? Isso, corrupto e broxa, mas enfim. Essa articulação, gente, agora falando sobre o bastidor e como é que isso caiu na Câmara. Essa operação, ela caiu como uma bomba ali no Congresso Nacional, porque o Lira não gostou nada. Apesar da declaração dele para a Globo News, dizendo que não tem nada a ver, basicamente dando um indicativo de que a carapuça não vai servir para ele não gostou nada, porque é muita coincidência, e no país das coincidências, né, ele impõe uma derrota ao Palácio do Planalto, e no dia seguinte já aparece uma operação que, de certa forma, mira o Lira de forma indireta. Isso aí é um recado claro, né, pelo menos para o Lira e para os seus aliados, de que há um dedinho do Palácio do Planalto nessa história toda. E, de novo, o Lira não engoliu, ele ainda não engoliu a história da MP da Esplanada dos Ministérios. É bom lembrar que a derrota do governo poderia ser maior. Ontem à noite eu vi muito petista comemorando, nossa, o Lula foi o craque do jogo, o Lula fez um baita trabalho, não fez baita trabalho coisa nenhuma, tá? Não fez, sabe, fez menos do que obrigação, porque a medida provisória ela foi aprovada com o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, com o esvaziamento das funções do Ministério dos Povos Indígenas, foi transferida as funções da FUNASA para uma área de interesse do Centrão. Os deputados ficaram abastecidos de emendas, 1,7 bi, e o Lira ainda saiu com a promessa de uma reforma ministerial. Então, esse é o chamado acordo Caracu, né? Basicamente, um parlamentar entra com a cara e o governo federal entra com outra coisa. Então, gente, vejam que o Lula tem esse problema de articulação política, e quando aparece uma operação da Polícia Federal que mira o Lira, qual foi o entendimento do Lira e de seus aliados? Os caras estão vindo para cima de mim. Os caras querem me enfraquecer politicamente. E já rola aí uma conversa nos bastidores de que essa não seria a primeira operação. Podem vir outras operações ligadas ao Lira. E isso preocupa o presidente da Câmara. Agora, como falou o Graeb, isso pode aumentar a tensão entre o Lira e o presidente Lula. E, de novo, uma pergunta que hoje, inclusive, foi feita no Morning Call pelo Rodrigo Oliveira. O Lira pode se tornar o Eduardo Cunha do Lula se as tensões continuarem assim, né? Se a corda for esticada, eu não duvido que o Lira puxe qualquer pedido de impeachment, por mais esdrúxulo que ele seja, e crie um constrangimento para o governo Lula. Afinal de contas, temos ali na Câmara, no mínimo, 283 parlamentares que não votam de acordo com o governo. Esse número é importante. Então, para você conseguir ali, se não me engano, os 342 para o impeachment, é um pulo. Então, se eu fosse o Lira, eu fico analisando isso, e se eu fosse o Palácio do Planalto, ficaria com um pouco de receio desse tipo de operação, porque isso pode respingar no próprio Lula. Questão da operação, inclusive a Polícia Federal divulgou aí uma nota voltando atrás e falando que os 4 milhões encontrados na operação da corporação que foi feita hoje não eram do ex-assessor do presidente da Câmara, Luciano Cavalcante, tá? A Polícia Federal então voltou atrás e emitiu uma errata para todos os jornalistas daquele malote que a gente acabou de mostrar aí de imagens, dizendo que esse malote não foi apreendido na casa do ex-assessor de Arthur Lira. Importante a gente trazer essa informação para vocês, e agora a gente vai girar aqui com o noticiário. Graeb, desculpa, depois de tanta coisa aqui, eu nem lembro se eu passei a palavra para você. Você falou sobre o assunto? Pode seguir, Kenzo. O Wilson já falou bem.
O mais importante é isso mesmo, é a impressão que o Lira terá a respeito do envolvimento do governo nessa história. Se ele achar que está sendo rifado, que está sendo alvejado aí pelo Planalto, o bicho vai pegar. Vai pegar aí, também uma coisa. A gente falou isso ontem aqui. Há uma operação, inclusive, do Supremo que já mira o Lira. E o Lira tem conhecimento que o Lula tem uma gerência sobre os ministros do Supremo. Então, assim, a gente precisa analisar, desculpa, Kenzo, só para arrematar esse assunto, nós precisamos analisar cada detalhe com lupa, né? Porque cada detalhe, por menor que pareça, ele vai ser determinante para essa articulação política mambembe do governo federal. E as consequências, sinceramente, nesse momento são inimagináveis. O Agnaldo, inclusive, está lembrando aí que o Toffoli liberou o julgamento do recurso do Lira, né, no STF, inclusive ontem ainda. Gente, é outra história, né? Trabalhar com isso.